relação ao papel social, àquilo que é a alteração da imagem corporal, àquilo que é a alteração das relações sociais, é enorme. E é extremamente difícil de incorporar. E é nessa medida que a relação devolve muitas vezes aquilo que é o sentimento de dignidade à pessoa que está a morrer. Portanto, muitos de vós conhecerão esta pequena animação que é para caricaturar exatamente a nossa sociedade e a medicina, que é A Dama e a Morte. É um pouco Deixem Morrer em Paz. Basicamente, o videozinho tem 8 minutos, que é uma situação hospitalar, onde está a morte, está alguém que está a morrer, e então vêm os profissionais, tecnologia, porque na realidade todo o manancial tecnológico possibilitou-nos mais do que nunca termos aquilo que é a crença na vida eterna. Ou melhor, nós tivemos aumento da esperança média de vida, tivemos a diminuição da mortalidade infantil, portanto, morrem menos pessoas, nascem cada vez menos, as famílias são cada vez mais pequeninas e a morte fica cada vez mais ocultada. Por outro lado, temos a medicina que nos dá a ilusão de podermos prolongar a vida até o momento em que gostamos que ela seja prolongada e impossível. E lá está o médico e a equipa de cuidados que vão atrás e vão reanimar. Entretanto, vem a morte, pega na dama e leva embora. Vêm os profissionais ou não, nós vamos reanimar. E é um pouco Deixem morrer em paz. Porque, efetivamente, é essa a caricatura da nossa evolução tecnológica, naturalmente necessária, por isso é que conseguimos aumentar a esperança média de vida, mas com que critério é que nos mantemos a aumentar e a prolongar a vida, muitas vezes sobre aquilo que é futilidade terapêutica. Sendo que o limiar da futilidade terapêutica, o limiar daquilo que são os cuidados inerentes àquela situação, de acordo com aquilo que é a lei das artes, às vezes é muito ténue. Nós às vezes podemos falar de uma forma um pouco, perdoem-me a expressão, mas leviana, porque não é fácil muitas vezes fazer aquilo que é a separação, quase a linha que separa. Não é tão linear, não é tão linear para os profissionais, não é tão linear para a família, é preciso ter os critérios, os princípios muito presentes, é preciso ter equipas que refletem diariamente naquilo que é o agir. Qual é o sentido do agir, qual é a razão do agir. É simplesmente satisfação das necessidades dos profissionais que são formados para a vida? Porque, na realidade, a morte é o parente pobre da casa. A morte é tida como aquele que é menos tecnológico. Eu quero investimento porque eu quero vida, eu quero ser formado para a vida. Quando, efetivamente, é exatamente o contrário. Para a assistência na fase final da vida, são necessárias iguais competências do que qualquer meio extremamente técnico de luta pela vida. Porque implica uma determinação de estadios de intervenção muito rigorosa para conseguirmos atender aquilo que é a dor, o sofrimento, o controle de sintomas. Não é fácil controlar em doença no final de vida. Não é nada fácil. E é extremamente importante termos pessoas tecnicamente muito capazes, humanamente muito capazes. E essa parte acaba por ser sempre separada naquela que é a prática da medicina. É mais humano, é aquilo que nós dizemos, o médico é muito querido. É um doce, mas tecnicamente fluido. Ou então é aquele médico, não consigo falar com ele, mas ele tecnicamente é muito bom. Efetivamente, nós queremos sucesso, nós queremos alguém que resolva os nossos problemas. Não podemos, contudo, nos esquecer que aquilo que é competência profissional integra competências do foro humano, técnico e científico. E aquilo que para mim está no final de vida e querer controlar ao máximo o que está a passar à minha volta, eu falo com os profissionais e quero um profissional que me informe. Eu não quero um profissional, porque depois é isto que acaba por ser ligado à morte digna e aos cuidados paliativos, que a imagem, desculpem mais uma vez, de lamechas, é só de consolo, da mão, e tudo o resto está um bocadinho esquecido. Não. O profissional, com as suas capacidades de comunicação, de diálogo e de relação, mais uma vez, aqui frisa a importância da relação. A relação profissionais de saúde, equipa, doente, família, é fundamental. Reparem a quantidade de decisões que se tomam sobre a intimidade da pessoa e da família no seio desta relação. É enorme. Ou melhor, eu diria que é a maior parte na fase final da vida. Sem falarmos em fases quase já de agonia, que são as fases mesmo dos últimos dias de vida. Portanto, aqui um bocadinho humor negro, a imortalidade realmente não é uma opção. A finitude faz parte daquilo que é a condição ontológica do ser humano. Portanto, those who want to live forever raise your hands, não é possível.
não é possível efetivamente. Portanto, a morte faz parte do ciclo da vida, ela é incontornável, mas o medo que provoca é realmente secular. E trago aqui só uma pequena reflexão sobre este ensaio do conhecido Fernando Gil, da morte certa, hora incerta. Na realidade, quando isto foi escrito, faria algum sentido. Entretanto, passado alguns anos, foi escrito outro ensaio sobre este, que é do professor Jorge Soares, que coloca a questão da morte certa, hora certa. Isto porquê? Porque a tecnologia trouxe-nos precisamente essa possibilidade. Nós dizíamos, não sabemos que a morte é certa, a hora será incerta. Qual é a melhor hora? Então, eu partirei quando for a minha hora. Mas qual é a melhor hora? E isto, ao longo de muitos anos, era esperada a morte era aceita, era acolhida no seio da família, era acolhida no seio da comunidade, os rituais fúnebres eram em casa, os corpos mantinham-se em casa. Neste momento, há uma mudança de paradigma inteiramente. Há uma porcentagem muito reduzida de pessoas que morrem em casa. E, portanto, a hora da morte talvez se transforme naquilo que é uma hora certa. Porque é a hora em que, eventualmente, uma equipa de cuidados decide que não é para reanimar. E decide sobre, muitas vezes, outras não, com participação. Como é que é feita a decisão? As decisões, de uma forma geral, sobretudo em fim de vida, carecem daquilo que é. Quais são os factos que nós temos? E as situações de fim de vida, mais uma vez referido, o mesmo processo fisiopatológico, a mesma doença, exatamente com os mesmos critérios clínicos, tem múltiplas expressões.